Salmo 77. Salmo 77, diz assim a palavra do Senhor: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que Deus nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas. Mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Ó Deus, a simples leitura da tua palavra já é para nós um motivo de grande bênção e alegria, porque temos liberdade de ler as Escrituras em nossa língua, ó Pai, de prestar culto a Ti em nossa terra ainda. Obrigado por esta liberdade que tem sido preservada, pelo privilégio que nós temos de agora podermos ouvir a Tua palavra. Senhor, Te agradecemos e pedimos que o Senhor venha, ó Deus, falar ao íntimo do coração de cada um de nós. Precisamos ouvir a Tua voz, a voz que dirige, a voz que orienta, a voz que consola, que exorta, a voz que traz também a bênção, a provisão e o sustento de cada necessidade. Então, nós entregamos agora as nossas vidas nas Tuas mãos, consagramos os nossos ouvidos a Ti, Senhor, para que o Senhor tenha ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Então, nós Te pedimos, fala conosco, oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é que você costuma reagir quando você passa por tempos de grande adversidade na sua vida? Como costuma ser a sua reação a isso? Como você costuma lidar com os dias de angústia, de aflição, de ansiedade? Essa é uma pergunta importante. Por que é importante? Porque as lutas que enfrentamos têm o potencial tanto de nos destruir quanto de nos fortalecer.
Então, tudo depende da maneira pela qual nós enfrentamos essas lutas, da forma como nós lidamos com elas. Muita gente não sabe reagir bem à questão dos tempos difíceis, das adversidades que vêm. Há pessoas que têm a tendência imediata de se prostrarem e de nunca mais se levantarem diante de uma luta, de uma aflição. Quantas pessoas nós já conhecemos que frequentaram a igreja durante muito tempo, mas por conta de uma luta, de um problema, de uma adversidade nas suas vidas, acabaram abandonando a fé, a igreja, nunca mais voltaram para o caminho, e muitas delas ainda culpam a Deus pelo seu fracasso, não é? Outras se escondem, elas tentam negar que os problemas existem, porque alguém convenceu essas pessoas que negar que os problemas existem e não admitir fraqueza é um sinônimo de fé confiante, quando não é nada disso, não é? Não há nada mais enganoso do que simplesmente negar que eu tenho um problema, que eu estou passando por uma luta, como se isso fosse fazer com que o problema sumisse magicamente da minha vida. Não é? Isso, na verdade, é um modo muito infantil de olhar as coisas, de entender a fé e como a fé funciona nos momentos de luta que nós enfrentamos. Então, atitudes como estas demonstram o quanto nós somos imaturos e despreparados, muitas vezes, para lidar com as contrariedades da vida. Mas, por isso mesmo, é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e aprender com pessoas que já passaram por momentos de grande aflição. Porque, apesar de toda essa nossa dificuldade de lidar com os problemas, a vida não nos poupa dos problemas. Muito pelo contrário. A vida, ela é bastante criativa e pródiga, né? Ela é bastante sábia em promover vários modos de trazer infortúnio na nossa vida, de trazer dificuldades que nos surpreendem, muitas vezes terrivelmente, e nos deixam à beira da própria apostasia, não é? Então, se há alguma coisa essencial nessas horas, é saber assumir a atitude emocional mais adequada para enfrentar essas dificuldades. E qual seria essa atitude? Bem, esse é o dilema de Asaf aqui neste Salmo 77. Na verdade, não é o dilema de Asaf neste Salmo, mas em basicamente todos os salmos que ele escreve, não é? Então, o texto revela esse conflito da sua alma em meio ao momento de grande aflição, de angústia. Como ele enfrentou essa situação, como ele enfrentou esse tempo de extrema dificuldade em sua vida, com fé ou com dúvida, não é? Confiando em Deus ou confiando em si mesmo? Ou será que ele obteve vitória nesse conflito? Então é o que nós vamos ver aqui nessa noite, numa breve reflexão com base no Salmo 77. Talvez as respostas que nós precisamos, ou as orientações que nós precisamos para as nossas próprias experiências, surjam dessa experiência compartilhada por Asaf aqui, nesse texto da Palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tentar situar um pouco aqui este salmo. Em termos históricos, não existe nenhuma referência muito clara e muito precisa quanto ao período ou à circunstância específica em que esse texto foi produzido. Mas ele tem um forte elo, uma forte ligação com a profecia de Isaías no capítulo 63, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa relação ao longo da mensagem, e parece que isso indica um contexto de exílio ou pós-exílio imediato, né? A situação de Israel, a situação especialmente de Judá, depois do exílio da Babilônia, não foi muito melhor, né? Especialmente nos primeiros tempos, do que a situação do exílio em si, porque Judá era, na verdade, se tornou uma província muito pobre, né, do reino da Pérsia. Então, o que havia era muita escassez, né, muito caos, muita fragilidade do povo, da estrutura, né, de Jerusalém como capital. Então, tudo era muito restrito, havia muita escassez. O que está bem claro aqui no texto é o profundo sentimento do salmista, que é traduzido aqui nas suas palavras nessa oração. Asaf não era o tipo da pessoa que orava secando as unhas, né?
O Asaf, ele se comprometia com as suas orações, ele se envolvia emocionalmente enquanto ele orava, e ele rasgava realmente o seu coração perante Deus. É uma experiência maravilhosa, não é? Quando a gente consegue entrar com o nosso coração inteiro na presença de Deus. Hoje nós vivemos um tempo de muitas ocupações, estamos sempre muito assoberbados de coisas, e na maioria das vezes as nossas orações acabam conflitando com outras urgências que nós temos, e às vezes a gente não consegue nem se concentrar para orar, porque nós já estamos preocupados com o que vamos fazer depois. Então, isso é muito ruim, porque isso tira de nós um grande benefício que a oração pode trazer, e nós vamos falar sobre esse benefício um pouquinho mais à frente também. Então, ele está profundamente perturbado pela situação em que ele está vivendo, e ele clama a Deus por alívio, não é? No entanto, ele mostra aqui também algo muito interessante que nos chama a atenção, que ele não está necessariamente orando só para encontrar uma eventual resposta da parte de Deus para resolver o seu problema e pronto, não. Na verdade, o que ocorre aqui no coração dele durante o processo da oração é a busca pelo socorro divino, sim, mas a transformação que ocorre no seu coração é mais importante até do que um eventual socorro que Deus pudesse promover em sua vida. Então, ele compõe esse texto e vai endereçar esse texto inicialmente conforme nós vemos aí na nossa tradução Nova Almeida, né? Ao mestre de canto Jedutum, salmo de Asaf. Jedutum era um regente de música, depois você pode confirmar lá em 1 Crônicas, capítulo 16, 38 e verso 41, também você vai ver menção a esse personagem. Então este salmo deveria ser cantado com acompanhamento musical. Uma observação importante é que o salmo todo é composto tendo como pano de fundo a aliança do Senhor com o seu povo eleito Israel. Então, os temas que vão ser tratados aqui pelo Asaf no texto, todos eles estão relacionados à aliança do Senhor com o seu povo Israel. E Asaf era alguém que meditava à luz da palavra de Deus. Ele parece ter desenvolvido com isso um senso em comum de que tudo deveria ser levado a Deus por meio da oração. Ele era uma pessoa bastante sensível e as suas composições nos mostram sempre ele na presença de Deus, dialogando, falando com Deus e falando consigo mesmo, lutando ao mesmo tempo para tentar entender o que estava acontecendo na sua vida, mas também tentando se manter fiel, né, ao propósito do Senhor e à vontade soberana do Senhor, apesar da gravidade dos males que ele estava sofrendo. Então, nós vamos ver aí basicamente 3 divisões no texto. Primeira divisão do verso 1 a 4, onde ele vai apresentar uma súplica, lamento, não é? E a gente coloca súplica, lamento, porque ao mesmo tempo que ele suplica, ele também oferece uma lamentação perante Deus, que revela o seu estado de alma, não é? A segunda parte, do 5 ao 10, é uma queixa retórica, onde ele demonstra ressentir a aparente indiferença de Deus em relação aos seus problemas. E a terceira parte, do 11 ao 20, é um cântico memorial, onde ele também traz à lembrança grandes eventos do passado, especialmente os eventos do Êxodo, que ele vai exaltar aqui na expressão do Salmo. Então, falando um pouquinho sobre a súplica, lamento, aí dos versos 1 até o verso 4, diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, ergue-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam, a minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Ou seja, ele está aqui, num primeiro momento, suplicando ao Senhor e também lamentando, como já foi visto, é uma linguagem lírica, ou seja, então é uma forma de cântico, né, que ele está oferecendo, mas é uma oração, não é? E como é próprio do Asaf, todo esse texto, desde a introdução,
é carregado de muita emoção, de grande intensidade. Não é? Ele repete aqui, elevo a Deus a minha voz, e de novo ele diz, elevo a Deus a minha voz, mostrando a situação de emergência da sua oração naquele momento. Não é? Então, ele trabalha com muitos paralelismos aqui, em vários momentos. Né? Paralelismo é quando você tem uma frase, ele coloca uma frase, ele fala sobre uma coisa na primeira linha, e na segunda linha ele repete quase a mesma coisa, só que com outras palavras, para intensificar aquilo que ele está dizendo ali no texto. Então, ele começa angustiado, e a sua alma está inconsolável, não é? Ele vai falar isso aqui no verso 2, na primeira parte, ele diz, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. E lá na terceira parte, ele diz, a minha alma não encontra consolo. Ou seja, ele está inconsolável. Não é? E mais, ele está envolvido, como o seu ser está inteiramente envolvido nesse momento aqui. Ele fala sobre as suas mãos, no versículo 2, na segunda parte, ele diz, eleva a minha voz ao Senhor. Aqui no versículo 2, na segunda parte, erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam. Também a sua respiração, no verso 3, ele diz, lembro-me de Deus e começo a gemer, ou nas versões antigas, suspiro, né? Ou seja, é um suspiro da alma, é um gemido da alma, se lembrando de Deus, da pessoa de Deus. É como quem conhece alguém durante um bom tempo na vida e aprende, desenvolve confiança naquela pessoa, aprende a esperar sempre na provisão, no sustento que vem daquela pessoa, e num determinado momento aquela pessoa por alguma razão deixa de trazer essa provisão, esse sustento, e então isso traz perplexidade, e quando se recorda daquela mesma pessoa, a sensação que tem é que aquela pessoa mudou, não é mais a mesma pessoa. Ele vai falar isso lá na frente, né? Então, os seus olhos também estão aqui envolvidos, né? Versículo 4, primeira parte, não me deixas pregar os olhos, e na segunda parte a sua boca, não, tão perturbado estou que nem posso falar. Ou seja, todos os seus sentidos estão comprometidos agora nessa situação em que ele se encontra, que é tão aflitiva, não é? Que todo o seu ser, seu corpo, seu espírito estão sofrendo demais. E agora ele é angustiado, ansioso, perturbado, a ponto de não conseguir nem mesmo falar. A sua aflição, então, é encarnada, ela envolve o seu ser inteiro. Não é algo que ele está sentindo apenas com a sua mente ou com o seu coração, ele está sentindo com o seu ser inteiro essa aflição perante Deus. Então, o resumo de todo esse abalo do seu estado emocional é a frase final do verso 3, quando ele diz, o meu espírito desfalece. Ou seja, não é nenhuma questão do desfalecimento do seu corpo, mas é o desfalecimento da sua alma, do seu espírito. Eu não sei se você já se sentiu assim, desfalecido. A expressão que a gente costuma usar para isso é desanimado, porque ânima é justamente a palavra latina que se refere à alma, né? Então, quando eu digo que estou desanimado, é o mesmo que eu dizer que estou desalmado, né? Que eu estou sem alma. Ou seja, eu não tenho resistência, eu não tenho mais disposição para lutar, eu estou entregando os pontos. Basicamente é isso que ele está colocando aqui, né? E a partir desse momento, nós podemos ver dois movimentos distintos aqui, partindo do mesmo ponto, que é a memória, né? Eu já falei aqui diversas vezes que a memória é fundamental à fé. Um cristão que não tem memória, não é? Um servo de Deus que não tem memória, ele está fadado a sofrer demais quando passar por aflições e angústias, não é? Ou mesmo nos tempos de prosperidade, de bem-estar, porque facilmente ele poderá se afastar de Deus. Nós precisamos de memória para viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Então, por que a gente chama esse texto de queixa retórica? Porque o autor está falando aqui do que se passa lá no seu íntimo, no seu coração angustiado. São aquelas horas em que, por mais profunda que seja a convicção, a nossa fé estabelecida em Deus, né, a nossa confiança na sua soberania, os nossos sentimentos começam a gritar dentro de nós coisas que contrariam até as nossas convicções, não é? São aquelas palavras que a gente diz
sem querer dizer, não é? Naquele momento de angústia em que, por mais que nós tenhamos convicções, a gente diz, dá vontade de deixar tudo, jogar tudo para o alto e, enfim, sair na primeira direção que o nariz apontar. No fundo, a gente não quer fazer isso. Não é essa a nossa intenção. Mas isso é o que está gritando a nossa alma. E nem sempre o nosso coração e a nossa mente concordam. Às vezes o nosso coração está numa direção e a nossa alma, a nossa mente está em outra direção. Então, esses sentimentos, eles não retratam a realidade dos fatos, mas eles precisam ser externados para o bem da alma, não é? Então, este é um dos grandes benefícios da oração, né? Chegando no ponto que eu havia citado anteriormente, porque mais que uma ferramenta, mais que um instrumento para alcançar coisas, alcançar bênçãos da parte de Deus, a oração é, acima de tudo, um lugar de descanso. A oração é um espaço para onde nós podemos correr e levar os nossos fardos e deixá-los ali aos pés da cruz. Dizer a Deus o que vai em nosso coração sem medo de julgamentos ou acusações. Às vezes, há muitas coisas em nossas vidas que estão enchendo a nossa alma, que se nós dissermos a qualquer pessoa, certamente nós seremos julgados. Mas se nós dissermos a Deus, Ele não nos julgará, pelo menos não naquele momento. Certamente Ele vai nos ajudar a vencer aquela situação, a nos levantarmos daquela situação de prostração em que nós estamos, superar aquela dificuldade e avançar seguindo na sua presença, contando com a sua graça e misericórdia. Então a oração é este lugar, irmãos. A oração é sempre a melhor terapia do crente, porque é ali que a gente pode realmente abrir os nossos corações perante Deus, e Ele conhece o nosso coração de uma forma que ninguém mais poderia conhecer. Então essa é também uma das armas que eu vejo aqui, muito usadas por Asaf nas suas orações, se é que a gente pode chamar isso de armas, talvez o recurso seja um termo melhor, não é? Dê uma olhada, por exemplo, no Salmo 73, depois você vai ver, por exemplo, quando ele diz ali, eu lavei as minhas mãos na inocência inutilmente. Ou seja, de que adiantou ser fiel a Deus, de que adiantou ser justo, do que adiantou ser honesto? É a mesma pergunta que o crente faz, não é? Constantemente. O que adianta a gente ser fiel, a gente pagar o preço, a gente não se entregar à corrupção? O que adianta a gente servir a Deus com fidelidade, fazer o nosso melhor para servir ao Senhor, se nesse momento a luta é tão grande, a gente está passando por isso e parece que Deus não se importa? São as mesmas perguntas. Então é como se ele dissesse, não valeu a pena ser fiel, porque os ímpios que são infiéis, mesmo assim prosperam, e eu estou aqui passando por essa angústia, por essa luta. Mas é interessante que depois ele foi chamado de volta ao centro da sua fé, né, pela razão da fé. E foi justamente quando ele entrou no santuário, ou seja, quando ele se viu na presença de Deus, e ali ele atinou para o fim dos ímpios. E ele entendeu que na vida, o mais importante não é o início nem o meio, o mais importante é o fim. O mais importante não é como nós começamos, nem como nós estamos agora, mas como nós vamos chegar no final. É claro que isso determina como nós devemos estar agora, mas nós precisamos entender que essa jornada aqui é apenas um momento que nós estamos vivendo. Não podemos medir o nosso sucesso ou o nosso fracasso por esse nosso tempo de vida neste mundo, irmãos. Isso aqui não determina sucesso ou fracasso de ninguém. Se você olhar para a vida de Jesus, você pode achar que ele talvez tenha sido o homem mais fracassado que viveu neste mundo. Porque ele veio aqui, não construiu nada, não teve nada, não construiu nome entre os homens, muito pelo contrário, foi o mais desprezado de todos. A Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele foi acusado por crimes que não cometeu, foi condenado, morreu como um maldito, pendurado na cruz do Calvário, foi desprezado por todos os que estavam ali, que cuspiam quando viam, zombavam dele, ou seja, morreu como um verdadeiro fracassado. Mas
Ele foi o único que venceu o mundo, o diabo e o pecado. Ele é o único verdadeiro vencedor que existe no universo. Então, a gente precisa entender que a perspectiva bíblica para sucesso e fracasso é muito diferente da perspectiva humana. E se nós estamos passando por um momento de angústia, de luta nas nossas vidas, isso não significa necessariamente que nós sejamos fracassados. Assim como quando nós estamos vivendo um momento de abundância, não significa necessariamente que nós sejamos bem-sucedidos, vitoriosos. Tudo depende, do que está em volta, ou seja, do que está no entorno, o que nos levou àquela situação em que nós nos encontramos. Então a oração tem esse elemento de liberdade de expressão na mais pura e completa acepção da palavra, porque é um lugar de deixar os fardos e de encontrar paz na presença de Deus. Amém, irmãos? Então, nós temos aqui o primeiro movimento da memória, e nesse ponto do texto ele inicia, lembrando dos tempos nos quais ele prontamente via a manifestação da providência de Deus, ou da maneira como ele conheceu através das narrativas que recebeu dos seus antepassados, a memória da fé que ele recebeu como tradição, que mostrava esse Deus que ele aprendeu a conhecer e confiar nele, Agora, nesse momento, essa memória não o ajuda, mas ela o abala. Versículo 5, ele vai dizer aí: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta. Agora ele vai começar a fazer perguntas. Por que ele vai fazer perguntas? Porque o que ele se lembra não o ajuda a avançar na sua confiança. Muito pelo contrário, traz inquietação ao seu coração, Ele agora está expressando esses gritos aqui de ansiedade. E qual é a sua grande necessidade? É compreender a sua situação. Por isso ele faz perguntas. E quais são essas perguntas? Bom, ele vai usar aqui algumas perguntas, na verdade são 3 pares de perguntas em paralelismo que ele usa para poder tentar responder à sua alma essas aflições que ele vai expressar aqui. Então, nos versos 7 a 9, ele diz: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? E o terceiro par: será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então ele vai falar aqui de basicamente 3 coisas. A primeira linha, verso 7 aí, você vê que ele diz: será que o Senhor nunca mais vai nos aceitar como seu povo eleito? E na segunda linha ele reitera, dizendo: seria o caso de ele nunca mais esquecer da sua ira e nos acolher? Ou seja, ele está dizendo basicamente a mesma coisa, só que com outras palavras. E ser propício significa, no contexto da aliança, lembra que nós falamos que tudo isso daqui foi composto no cenário de aliança, Fazer propiciação significa oferecer misericórdia em lugar da ira. E nesse caso seria exigido um sacrifício propiciatório. Então o que o salmista deseja é que Deus não leve em conta o pecado do seu povo, mas que ele seja misericordioso e Deus perdoador. Como aquela máxima, aquela estrutura básica da aliança que o Senhor revela para Moisés lá no livro do Êxodo, quando ele diz que ele é um Deus misericordioso, perdoador, tardio em irar-se, mas rico em misericórdia. Louvado seja Deus. Então tem a ver com essa pergunta que ele está fazendo aqui, No verso 8, ele diz, e a gente pode perceber aqui, no verso 8, o mesmo contexto, a mesma estrutura, Ele diz: cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Então, o mesmo pode ser visto, ele invoca o benefício da graça na primeira linha e associa a graça à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, que foi também ratificada ali no Monte Sinai. Na segunda linha, então, ele traz essa promessa.
E no verso 9, ele vai dizer: será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou a sua misericórdia, as suas misericórdias na sua ira? Então, se Deus deixasse de ser bondoso, isso significaria que ele haveria deixado de ser também misericordioso. O que ele preferiu exercer a sua ira justa ao invés de usar de misericórdia. Mas não é isso que o salmista espera que Deus faça. Então, se você fizer uma leitura atenta, você vai perceber que tudo aqui aponta para uma consciência clara de Asaf, de que o povo estava vivendo no contexto de angústia, de tribulação, e ele aqui é um representante do povo, justamente porque havia pecado. Então, por isso ele pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Ou seja, nós estamos vivendo isso agora porque Deus nos rejeitou. E por que Ele nos rejeitou? Porque nós pecamos, porque nós quebramos a aliança. Não é? Então, será que Ele não voltará a ser propício? Será que Ele vai nos esquecer para sempre? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou encerrou as suas misericórdias na sua ira? Será que Deus deu lugar à ira e não vai mais conter a sua ira? Será que Ele vai punir Israel para sempre? Não é? E depois no verso 9, ele diz, no verso 10, sim, segunda parte do verso 9, será que Ele encerrou as suas misericórdias na sua ira? Ou seja, é como se Deus tivesse simplesmente escolhido agora ser apenas um Deus de juízo e não mais um Deus de graça. Então, ele vai fazer essa relação, né, com a graça e a misericórdia do Senhor, suplicando que Deus revele essa graça e essa misericórdia, ao invés de manifestar a sua ira. E aqui está a razão de eu ter falado no início sobre a correspondência com Isaías 63, especialmente no verso 15, onde o profeta diz: estás retendo a ternura do teu coração, já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo. Então, voltando aqui ao nosso texto, né, nesse momento parece que o Asaf realmente vai jogar a toalha, porque ele encerra o verso 10 dizendo: esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Ou seja, Deus mudou. Deus mudou. Não é mais o mesmo Deus. Se a causa da aflição de Asaf, né, é o fato de o Altíssimo não ser mais o mesmo, então o que fazer? Não há mais o que fazer. Não é? Ele não é mais o mesmo Deus que operava no passado, não é mais o mesmo Deus misericordioso, compassivo, bondoso. E se o Salmo terminasse aqui, não teríamos nele mais do que um belo cântico de lamento, e precisaríamos admitir que Asaf deixou de crer na fidelidade de Deus para se entregar ao desespero. Mas lembremos que toda essa parte está contida numa queixa retórica. Ou seja, isso aqui não representa a verdade sobre Deus, sobre a aliança e muito menos sobre o próprio Asaf. É o que nós vamos ver aqui na parte final do Salmo, não é? Onde nós temos o cântico memorial. Aí versículos de 11 até o versículo 20. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Nós vamos ver aqui as imagens que ele traz são belíssimas e muito significativas, não é? E aqui nós vamos ter também o segundo movimento a partir da memória. Agora, diferentemente do primeiro movimento, se lá ele se lembrou
não é, do Deus do passado, e isso abateu a sua alma. Agora, ele começa a narrar os feitos de Deus, a se recordar dos feitos de Deus no passado, os grandes feitos de livramento que o Senhor operou, e essas lembranças, essas recordações vão mudando agora o seu sentimento, a forma como ele está percebendo a realidade que está acontecendo com ele, e ele volta a reafirmar a sua confiança em Deus, o seu ânimo e a sua fé. Então, assim como no Salmo 73, nós já falamos, né? A razão da fé o chama de volta. Nos versos 11 a 15, ele vai dizer aí, não é? Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Antigamente nós cantávamos um hino que era bastante conhecido na igreja, que dizia: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Como é que é o resto? Me ajuda aí. Contas muitas bênçãos, dizes quantas são. E verás surpreso quanto Deus já fez, né? Aí o coro todo mundo sabe, né? Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Então, são canções que nos ajudam a lembrar que Deus é o Deus de poder e graça, e que Ele é o mesmo Deus em todo tempo, em toda circunstância, em toda situação. É isso que Asaf está fazendo agora. Ele pegou o inário dele e começou a cantar: conte as bênçãos, diz e quantas são. E a sua alma começou a se alegrar quando ele começa a se lembrar quem é esse Deus. Não é? Na verdade, o que está acontecendo ali é uma luta, é um duelo, né, da sua mente com o seu coração, dos seus sentimentos com as suas convicções. E são esses os duelos que a gente trava constantemente na vida, irmãos. Do que sabemos sobre Deus e do que sentimos a respeito das circunstâncias que a vida traz. O que é que vai prevalecer? O que é que vai determinar para onde caminha a nossa fé? Então ele pergunta: que Deus é tão grande como o nosso Deus? Né? E aí, os versos 13 e 14, ele vai responder: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Ou seja, não existe um Deus como tu, o teu caminho, tu és um Deus único, não existe outro. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Ou seja, Asaf recupera aqui agora a pergunta do versículo 8: caducou sua promessa? Não é? Ele está se lembrando aqui do cântico de Moisés, quando lá em Êxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés diz: o Senhor, quem é como tu entre os deuses, glorificado em santidade, que opera as maravilhas. Ou seja, ele está recordando aquele cântico, aquele hino, lá de Êxodo capítulo 15, quando ele vai descrever mais uma vez o poder e a graça desse Deus. Então ele recupera aqui, né, a pergunta do verso 8: caducou sua promessa, a sua eleição, a Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, José, a formação do povo de Deus no Egito? Então ele conclui no verso 15, né, a sua resposta é não, a promessa não caducou, e Deus não se esqueceu de ser misericordioso. Ele não se esqueceu da sua graça, ele não se esqueceu da sua aliança. Então, quando a gente volta ao cântico de Moisés, que tem uma associação tão clara com o nosso salmo aqui, ao que é que ele se refere? Aquele grande livramento operado pelo Senhor na travessia do Mar Vermelho, né? E aqui, desde o verso 13, o salmista trabalha com um texto aqui que é o mais antigo texto litúrgico que nós conhecemos, que é a liturgia do Êxodo. Então, dentro desse cântico memorial, é a parte que é mais emblemática de todas, né? Nos versos 16 a 20, ele vai lembrar de como o Senhor fez com que Israel atravessasse o Mar Vermelho a pés enxutos. Ou seja, Deus, ele foi guiando o seu povo,
usando Moisés e Arão para conduzirem este povo como um rebanho. Então aqui ele vai destacar esse aspecto pastoral de Deus como o Senhor do seu povo, né? É Deus quem é o pastor do seu povo. Moisés e Arão são apenas servos que estão ali conduzindo o rebanho, que é o rebanho do Senhor. Então, ao lermos esses salmos próximos aqui, 76 e 78, nós vamos ver que esse tema está presente o tempo todo. Portanto, nós podemos dizer que o refrão desses salmos, né, é essa extraordinária demonstração de poder e de fidelidade do Senhor para com o seu povo, apesar deste povo ser tão costumeiramente inclinado ao pecado e à desobediência. Então Deus é bondoso, é misericordioso, é compassivo, Ele é um Deus presente na vida do seu povo, não é por causa do povo, mas é apesar do povo. Deus é misericordioso, é bondoso, é compassivo para conosco, não é por nossa causa, mas apesar de nós, Ele é misericordioso. Então, embora o Salmo trabalhe com essa tensão desses dois movimentos, né, em que no primeiro momento ele recorda e se entristece, no outro momento ele recorda e se alegra, e se anima e se fortalece, o que nós vamos perceber é que o que prevalece é esse segundo movimento, quando ele afirma nas suas palavras que, a despeito dos muitos momentos de crise da fé, de humilhação, de fragilidade do povo de Deus, Deus permanece fiel à sua aliança, à sua promessa, aos seus propósitos para com o seu povo escolhido. Seja esse povo Israel, seja esse povo a igreja dos primeiros séculos, seja esse povo todos nós que estamos aqui, que constituímos também a família de Deus. Então, a mensagem que ele deixa para os seus leitores é essa mensagem. Assim como o Senhor nos libertou daquele cativeiro com mão forte, braço estendido, da mesma forma Ele poderá nos libertar dos cativeiros da vida, sejam eles quais forem, agora e no tempo futuro, quando aprover segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Então, a pergunta é: como Asaf lidou com as adversidades da vida? Bom, nós poderíamos destacar aqui pelo menos duas formas. A primeira é que ele usou de toda a liberdade que tinha diante de Deus para abrir o seu coração e dizer perante Ele tudo aquilo que ele estava sofrendo, tudo que estava sufocando a sua alma. Irmãos, o lugar de oração é o lugar de liberdade, onde nós precisamos abrir o coração perante Deus e dizer a Ele aquilo que vai no nosso coração. Durante muitos anos eu acreditava que as orações que Deus ouvia eram aquelas orações mais bem feitas, mais rebuscadas, mais bem estruturadas, porque tudo que a gente vai fazer diante de Deus tem que ser muito bem feito. E o pensamento é válido, mas isso não funciona dessa forma com a oração. A oração que chega diante de Deus, a oração que Deus ouve, é a oração sincera. É a oração que realmente nasce de um coração que não quer ali fazer tipo com Deus. Sabe, quando a gente começa a enrolar na presença de Deus, usar palavras bonitas, quando na verdade o que a gente quer dizer é outra coisa totalmente diferente. Então, nós precisamos aprender com os salmistas. Quando nós olhamos lá o Salmo 13, por exemplo, quando ele diz: Senhor, até quando o Senhor esquecerás de mim? Até quando o Senhor não vai atentar para a minha oração? Ele vai perguntando até quando, até quando, até quando, até quando. Não é? E no próprio contexto da oração, já preguei sobre isso daqui, o seu coração vai mudando porque Deus vai operando na sua vida. Então a oração, meus irmãos, mais que um lugar de solução, é um lugar de descanso, é um lugar de transformação. Porque mais do que solução para os nossos problemas, o que nós precisamos realmente é de transformação, nós precisamos ser transformados. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos assegura isso, que nós estamos sendo transformados e conformados à semelhança de Cristo diariamente, e é isso que nós precisamos que Deus faça em nós. Quanto ao mais, certamente Ele atenderá em tempo oportuno, de acordo com o seu propósito para cada um de nós, mas o que precisamos realmente é que no contexto da oração, enquanto oramos, Ele nos transforme, Ele mude o nosso coração, Ele traga maturidade para a nossa fé e nos ajude a lidar com as dificuldades da vida, não como crianças mimadas, mas como verdadeiros servos de Deus, maduros, né, experimentados,
a fim de que nós também possamos consolar o coração de outras pessoas. Segunda maneira que eu vejo que Asaf usava para lidar com as adversidades é que ele também assumiu uma atitude emocional que se baseava na esperança e não no otimismo. Eu vejo as pessoas hoje na igreja muito ingênuas. Elas realmente incorporaram esse discurso triunfalista. E olha, o lado mais perverso do triunfalismo é que ele tira das pessoas a capacidade da resiliência. Porque as pessoas começam a acreditar nessa utopia de que o crente não sofre, de que o crente não passa por luta, de que o crente não tem adversidade na vida, de que o crente não é contrariado, de que ele não sofre reveses, enfim, que tudo que ele pedir a Deus, Deus vai dar, e ele acredita nisso piamente. E você sabe o que acontece? Na vida real não é assim que funciona. E quando ele experimenta na vida real o que é a vida real, ele não tem lastro para suportar as lutas e começa a enfraquecer, e começa a balançar, e desanimar, e até abandonar o caminho. Então, meus irmãos, Jesus nunca prometeu para nós que nós teremos uma vida muito fácil neste mundo. Ele nunca prometeu para nós que nós viveríamos aqui isentos de lutas e de tribulações. O que Ele prometeu para nós é que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O que Ele prometeu para nós é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse triunfalismo, não nos serve, porque além dele não ser real, além dele não transmitir a verdade, ele ainda nos ajuda, nos atrapalha, a viver uma vida resiliente, ou seja, a termos a capacidade de nos levantar e ficar de pé em cada tombo que a vida nos dá. E olha que ela nos dá muitos. Então, o Asaf preferiu crer na palavra de Deus a acreditar nas suas próprias aflições. Ele não acreditou no que as circunstâncias diziam para ele, nem no que o seu coração tentava dizer para enganá-lo, os seus sentimentos, as suas limitações, as suas fraquezas, mas ele creu naquilo que a palavra de Deus diz. Então, já a caminho de concluir essa meditação, mais uma vez nos lembramos da correspondência com o texto de Isaías 63, de 11 a 14, e da mesma forma lá o profeta começa falando de como Deus estendeu o seu povo eleito, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, e o que ele recebeu de volta foi a infidelidade teimosa, costumeira. Então ele chama o povo de volta ao arrependimento, Isaías, e relembra os feitos do Êxodo. E o mesmo profeta na sequência fala da esperança de um novo Êxodo, quando Deus faria novos céus e nova terra, e para lá ele guiaria o seu povo. Depois você pode conferir Isaías 65, e tudo isso nos remete ao Novo Testamento, às palavras de Cristo e dos apóstolos, quando o Novo Testamento nos anuncia justamente um novo êxodo, desde o nascimento de Jesus Cristo, Nós vamos ver esboçada ali essa relação do menino Jesus que foi para o Egito, e quando ele volta do Egito, então Mateus diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho, Oséias capítulo 11, versículo 1, um texto que trata do quê? Do Êxodo. Então sabemos que o próprio Jesus chamou a si a responsabilidade de se entregar como Cordeiro Pascal, uma referência clara, ali à festa da Páscoa ainda no Egito, antes de deixarem o Egito, celebrando ali a Páscoa do Senhor, simbolicamente, naquele sacrifício dos animais. Então, é muito clara e direta essa relação das narrativas do Êxodo com Jesus e a nova aliança no seu sangue. Mas, se nós quisermos ainda identificar Jesus com as palavras deste salmo de modo direto, nós podemos também olhar para Isaías 53 e nos lembrar que Jesus é o grande aflito da história humana. Jesus é o grande sofredor da história humana. Ninguém se angustiou como Cristo, ninguém sofreu como Cristo, ninguém passou por aflições como Ele, porque Ele foi a única vítima que viveu neste mundo. Meus irmãos, a não ser Jesus, não existem vítimas nesse mundo. Ninguém é vítima.
Todos nós, em maior ou menor grau, somos causa e consequência do pecado. Sempre. Causa e consequência do pecado. Mas Cristo não. Ele foi a única vítima que viveu neste mundo. Jamais mereceu sofrer. E, no entanto, ninguém sofreu como ele. Ninguém doeu como ele. Ninguém morreu a morte que ele morreu. Ninguém carregou sobre si a culpa que ele carregou sobre si. A culpa de todos aqueles a quem ele veio salvar. Então, na atualização do significado deste salmo, nós podemos afirmar pelo menos duas coisas importantes em relação a Jesus. A primeira é que Cristo vem, para trazer para nós perfeita compaixão e perfeita consolação. Lá, quando ele está pendurado na cruz, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Jesus é o grande desamparado da história. E nesse seu desamparo, ele acolhe, ele abraça, ele consola, ele alcança cada pessoa, cada desamparado deste mundo. Seja uma criança, seja um idoso, seja, enfim, qualquer pessoa que se sinta desamparada, que se sinta abandonada. Cristo é capaz de alcançar cada um desses corações e levar conforto e encorajamento a cada um deles. Hebreus capítulo 4, 15 a 16 nos assegura isso. Ele diz que pelo fato de Cristo ter vindo aqui e ter sofrido como um de nós, Ele é perfeitamente capaz de nos consolar em toda aflição. Então só Ele é suficiente para isso, irmãos. Só Ele pode sustentar e consolar o coração ferido de Asaf, do povo de Israel e de cada um de nós. E a segunda coisa importante é que Jesus está também nos guiando a um êxodo definitivo, do cativeiro do pecado, do cativeiro da morte, para uma nova vida e uma vida definitiva na sua presença gloriosa e bendita, não é? Então, por essa razão ele prometeu: eu vou, mas volto e levarei vocês para o lugar que eu vou agora preparar. João 14. Jesus está intercedendo por nós constantemente, diariamente, e Ele faz isso de um modo muito especial, porque Ele estabeleceu uma aliança que aperfeiçoa todas as alianças do passado. Ele é o mediador que está acima de todos os mediadores do passado e um sumo sacerdote de uma ordem superior. Então, isso tudo nos assegura, irmãos, que mesmo que nós, depois de termos sido libertos da escravidão do pecado, ainda tenhamos sido deixados aqui para viver essa vida terrena, Cristo manifesta sobre nós a sua compaixão diariamente, porque Ele é o homem de dores. Ele é o homem de dores. Então, lembrando as palavras, do diário de Anne Frank, uma jovem judia vítima do nazismo, ela diz algo mais ou menos assim: vejo o mundo a ser lentamente transformado no deserto, sinto o sofrimento de milhões de pessoas, e contudo, quando ergo os meus olhos para o céu, tenho a sensação de que tudo vai mudar para melhor, de que esta crueldade acabará também e de que a paz e a tranquilidade regressarão novamente. O que essa pessoa esperava, irmãos? O que Asaf esperava? O que Isaías desejava? O que os apóstolos desejaram? O que todos nós desejamos? É entender, e, sobretudo, ver a consumação desse propósito maior que a existência humana tem. Além dessa vida breve, dessa vida doída, dessa vida sofrida, limitada, há um propósito muito maior para nós, porque foi para isso que Deus nos fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, Muitas razões que fogem ao nosso entendimento exigem que nós permaneçamos aqui ainda por um tempo, mas Ele nos deu tudo o que precisamos para viver neste mundo e sobreviver a Ele, mesmo diante das mais terríveis aflições. Ele nos deu o pão vivo que desceu do céu. Ele nos dá a água viva que nós precisamos para saciar a sede das nossas almas. Portanto, irmãos, a fome e a sede que a nossa alma sente, assim como Asaf, já foi saciada pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua vinda ao mundo, pela sua obra na cruz do Calvário, pela sua morte e ressurreição e pela promessa da sua segunda vinda. Então, eu quero deixar essa palavra, essa reflexão,
para cada um de nós nessa noite. E a você que talvez esteja andando abatido, desanimado diante das aflições da vida, eu digo para você, não fique prostrado, não se deixe abater, não escute os seus sentimentos, ouça a sua fé, ouça a palavra de Deus que está gravada em seu coração. Levante seus olhos, olhe para a cruz, para o túmulo vazio. Lembre-se dos feitos do Senhor Jesus no passado. Lembre-se de suas maravilhas, do que Ele já tem feito, do que Ele já tem operado. E reanime-se nele, porque certamente é isso que vai te confortar e te trazer encorajamento para seguir em frente. Né? Talvez essa palavra vá falar para alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e nesse caso eu digo para você que você também deve entregar a sua vida a Jesus, porque esse é o único caminho que existe para a libertação dessa vida limitada, do cativeiro do pecado e de todo esse contexto de opressão e luta que a gente vive neste mundo. O livramento para tudo isso não são os partidos políticos, não é a militância política, não são as promessas dos políticos, mas a promessa que foi feita a Abraão, Isaque, Jacó, ratificada na pessoa de Davi e definitivamente aperfeiçoada em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a solução para os grandes problemas deste mundo, é a única solução. Então, não demora, Cristo virá, e Ele trará consigo a tão desejada justiça que todos nós esperamos, né? E naquele tempo Ele enxugará dos olhos toda lágrima, Ele consolará definitivamente cada coração aflito, porque nas palavras de Pedro, haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pelo teu amor, a tua misericórdia, que tem mais uma vez nos feito recordar dos feitos do Senhor. Como Asaf, nós também passamos por grandes momentos de aflição. Passamos por situações limite que testam a nossa fé, a nossa resistência, a nossa capacidade de continuar crendo e esperando em Ti e na Tua palavra. Mas nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos de qualquer momento da nossa vida em que nós deixamos de ouvir a Tua palavra e confiar nas Tuas promessas para ouvir o nosso coração. A Tua palavra mesmo nos assegura que o nosso coração é enganoso, que ele nos leva para lugares que nós não deveríamos ir, que Ele nos faz sentir coisas que nós não deveríamos alimentar no nosso coração, na nossa alma. Mas, enfim, o Senhor traz a Tua palavra de esclarecimento, de direcionamento. O Senhor traz a luz da Tua palavra para nos orientar e nos também fazer andar em caminhos firmes. Ó Pai, em estrada segura, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, não confiando nas circunstâncias, não dando tanta atenção àquilo que elas dizem para nós, mas sobretudo dando ouvidos à palavra do Senhor, porque ela é a lâmpada dos nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é a única palavra definitiva que existe, porque tudo mais será mudado, tudo mais será transformado, as circunstâncias serão mudadas, o mundo será mudado, tudo mudará, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Então, Senhor, ajuda-nos a olharmos para Cristo, a fortalecermos o nosso coração nele, a esperarmos na Sua graça, a confiarmos na Sua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa confiança em Ti, Senhor, e abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos a cada dia, Senhor, permanecermos firmes, a despeito das tribulações e dos limites que a vida nos impõe muitas vezes. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, pedindo que o Senhor assista, console, conforte, fortaleça e encoraje cada coração nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.